Olá, alunos. Hoje estamos aqui para a correção dos exercícios de ciências, aula 50, né? Boa viagem com o cinto de segurança. Acho que é uma matéria tranquila. Espero que vocês possam ter lido com calma aí e respondido. Nessa aula, nesse capítulo, nós vamos entender melhor como que funciona o sistema de segurança do carro, né, que é utilizado através do cinto de segurança, e a necessidade de uso dele, e que forças, né, da ciência nós estudamos, né, que lei da ciência que nós definimos para essa relação de segurança e movimento dos automóveis. Então, ó, começando aí, deixa eu dar um zoom. Vocês leram esse texto aí falando sobre cinto de segurança e veio essa pergunta aí, ó. Você usa cinto de segurança quando anda de veículo? Essa é uma pergunta pessoal. Eu uso, né? Não só pela segurança em si, para caso vier ter um acidente, porque como vocês leram, né? O cinto de segurança ele mantém o nosso corpo atrelado à carcaça do carro, para que numa freada brusca, no movimento brusco do carro, o nosso corpo consiga acompanhar o movimento do carro, né, e ele não sofrer um deslocamento ali dentro, se chocando com as partes do carro. Então eu uso o cinto de segurança até porque ele me traz estabilidade para a direção, né? Quando eu estou de cinto de segurança, se eu faço uma virada, né, para a esquerda ou para a direita, uma manobra, e normalmente o carro, ele, devido às forças, né, da natureza ali aplicada, meu corpo acaba se deslocando para um lado ou para o outro. Então o cinto de segurança me dá estabilidade para poder executar isso. Então eu uso, é uma resposta pessoal. Você acredita que o seu uso é realmente necessário? Por quê? O uso do cinto é necessário, né, para evitar justamente o que eu disse para você, o choque do nosso corpo com as partes do carro, caso ele tenha uma freada brusca, né? Se freou do nada o nosso corpo, o que acontece com ele? Vai para frente, porra no para-brisa, vai haver um choque com o painel do carro, quem está atrás vai chocar com o banco. Se tiver uma criança solta, devido à freada, ela lá atrás, ela vai parar cá na frente, ela vai voar na frente do carro, pode sair pela janela. Então, é necessário para evitar possíveis acidentes, né? Lesões em freadas. Às vezes não é nem que houve um acidente entre o carro e mais alguma coisa, mas vai ter um acidente dentro do carro, vai ter alguém vai se machucar dentro do carro se a pessoa se deslocar bruscamente dentro do carro devido a uma freada, bater de cabeça num para-brisa. Não sei se alguém já teve algum problema com esse aí, né? Eu conheço pessoas que já estavam andando de carro, o cara deu uma freada do nada, ele sentou a cara no painel do carro, tá? Porque estava sem cinto de segurança. A notícia anterior modificou sua opinião sobre a necessidade do uso de cinto de segurança? O que você acha? Você acha que deve, que não deve? Ó, principalmente a galera aí de zona rural, nossa escola é zona rural. Então, zona rural, a maioria da pessoa não usa cinto, não usa capacete também de moto, né? O pessoal anda mesmo de revelia, se acostuma daquele jeito, depois que se acostuma, a pessoa vai andando errado sempre. Então, tem que ser uma resposta pessoal. Se estivesse na sala, eu ia poder ouvir o que você tem para me dizer. Mudou a sua opinião? Não mudou? Por quê? Isso é um critério de vocês, né? No caso, qualquer dado científico me baseia, me dá embasamento para pensar melhor, refletir sobre aquilo. 5. Aqui era 3. Vamos descer aqui. Tem 4 aqui embaixo aqui. Quem anda de ônibus sabe como é difícil manter o equilíbrio quando o motorista freia bruscamente. Nesses casos, quando não conseguimos segurar, onde o nosso corpo é lançado?
Se for uma freada, nosso corpo vai lançado lá para frente, né? O cara vai parar lá perto do motorista. Já viu, né, gente, esses casos, né? Que às vezes a pessoa tá panguando no ônibus, o cara vai parar lá em cima do motorista, lá na frente. Então, quem anda de ônibus sabe que é difícil. Nesse caso, quando não conseguimos segurar, o nosso corpo é jogado dentro do ônibus, né? Deslocado para frente, se for no caso de uma freada. E aí que tá. A gente tem que ter um pensamento. Se for o caso de uma arrancada, o movimento é diferente, né? Então, no ônibus, se freou, a gente vai parar na frente. Mas na hora que ele arranca, se ele arrancar muito rápido, aí a gente já vai para trás. São dois movimentos diferentes que acontecem aí, né? Então, você tem que ter isso aí na sua mente. Arrancada, a gente se desloca para trás. Pensa quando acelera. Você está no carro, pá, vou virar de lado, você dá uma acelerada, a gente... Por quê? A força é contrária, né? Nosso corpo estava parado, mas o carro saiu voado e é deslocado para trás, na arrancada. Agora, na freada é o contrário, a gente é jogado para frente. 5. Situação semelhante ocorre quando o motorista dá uma arrancada brusca, depois de parar no ponto ou mesmo no semáforo, também chamado de farol ou sinaleira, dependendo da região. Nesses casos, para onde é lançado o nosso corpo? Foi o que eu acabei de falar. Acabou que já respondi essa. Né? Então, se for uma arrancada, acontece ao contrário, nosso corpo é lançado para trás. Né? Então, são dois movimentos diferentes aí. Nós vimos aí, gente. Aí aqui embaixo tem um detalhe sobre o encosto de cabeça, né, que é muito importante, porque na hora da arrancada, nosso pescoço, ele desloca para trás. Se alguém empurrar atrás do nosso carro, como foi visto no vídeo explicando, o carro está parado, alguém empurra atrás do carro, nosso pescoço também se desloca muito rápido, então o encosto de cabeça protege para não dar uma lesão na cervical, né, nosso pescoço. Então, muito importante o encosto de cabeça, ele faz parte da segurança ali do carro. O que a gente viu, pessoas? Continuando aí, ó. Tem um exercíciozinho aqui antes. Deixa eu mudar aqui. Número 6. Respondendo esse exercíciozinho nosso aí. A tabela a seguir ilustra diferentes meios de transporte. Copie na coluna 2 o nome de cada um deles em ordem crescente de massa. Então, na coluna 2 em ordem crescente, eu tenho os meios de transporte. Ordem crescente, estou crescendo. Eu era pequeno, fui ficando grande, crescendo. Ordem crescente de massa. Quem que eu coloco aqui primeiro? Epa, já ia botar moto, mas não é. Bicicleta. O mais leve aí, bicicleta. Bicicleta é o mais leve, mais, né, de todos. Depois vem quem? Moto. Depois da moto nós temos automóvel pequeno. Por que o automóvel pequeno? Porque pode ser uma picape, né, também um automóvel. Mas ele botou automóvel pequeno. E um caminhão carregado. Essas são as ordens. Automóvel pequeno, caminhão carregado, em ordem de massa. O que é massa, gente? Massa é o peso, né? Do carro, da moto, seja o que for. Né? Mas vulgarmente chamado peso. Mas o correto cientificamente é massa, né? Porque tem uma diferença entre peso e massa aí que eu não vou entrar nesse detalhe. A gente refere isso como massa. Em ordem crescente de dificuldade de parar, copie na coluna 3 o nome de cada um deles em ordem crescente de dificuldade para fazê-los parar, supondo que sua velocidade seja a mesma. Então, qual que é a ordem de dificuldade crescente de dificuldade para fazê-lo parar? Aí é o contrário, né? Quem tem mais dificuldade de parar? O caminhão carregado. É o mais difícil.
Depois o automóvel. E aqui eu coloquei o acento errado. Automóvel. Sem querer, às vezes acontece essas coisas. Automóvel pequeno. Quem? Moto. E por último, bicicleta. Sacanagem. Ficou feio aqui no final. Bicicleta. Então essa é a ordem desse exercício que foi pedido aí. Por que ele está falando disso? Aí nós entramos na parte do exercício que fala sobre a ação dos freios, né? A ação dos freios. Os freios, ele para parar o carro, ele precisa de atrito com o chão, né? O freio aciona que as rodas travem. Quando a roda trava, os pneus, né? No caso, os pneus que estão em contato com o solo, eles fazem um atrito com o solo, gerando a parada. Então, pô, no que acontece esse movimento todo? Tá o carro se movimentando. Dentro dele está o nosso corpo. O nosso corpo, ele também está em movimento. Então, quando a freada, se a gente não estiver preso ao cinto, o carro para, mas o nosso corpo continua em movimento. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso a necessidade do cinto. O carro para, o freio para o carro, né? Através dos pneus, com atrito com o solo. O freio para. Mas nosso corpo não vai parar. Nosso corpo está a 80 km por hora, 100 km por hora, se deslocando a 100 km por hora. Ele vai querer continuar reto. Essa tendência do corpo permanecer, né, num estado de velocidade que ele já se encontrava, foi chamado de inércia, né? Então, se o corpo está em movimento, a tendência é que ele se mantenha em movimento. Se o corpo está parado, a tendência dele é que ele se mantenha parado. Então, pô, como eu vou mostrar no vídeo para vocês, a unidade de estudo, né, dessa lei inércia é a massa. De acordo com a massa do automóvel, ele tem mais dificuldade de parar ou não, né? Se ele é mais pesado, mais massa, ele tem mais dificuldade de parar. Então, essa massa, ela foi atrelada à inércia. Pode dizer que ela é a própria inércia. Então, um corpo muito pesado, ele tem que parar. Como que funciona a inércia dele? Ele tende a se manter em inércia? Ele tende a se manter em inércia. Ou seja, no movimento que ele estava. Quanto mais pesado, a tendência dele se manter em inércia é maior, né? Assim, se ele tá, então pensa bem, se ele tá parado, caminhãozão parado, para ele começar a andar, é fácil? Não, né? Para ele começar a andar, ele precisa de agir muita força, porque ele é muito pesado, então ele tende a permanecer parado. Quanto mais pesado, ele tende a permanecer parado. Ele vai se movimentar, mas ele tende a permanecer parado devido ao peso, porque é mais difícil movimentar ele. Então, a inércia tem a ver com o peso, com a massa, na verdade, né, do corpo. No caso, esse corpo que a gente está lidando são os automóveis. Aqui tem que voltar. Tenho que voltar aqui para minha página assim. Hora da revisão. Então vamos lá. Quanto maior a massa de um veículo, maior a dificuldade de fazê-lo parar numa freada. O mesmo pode dizer quando é necessário fazer uma curva. A dificuldade de alterar a velocidade do veículo revela a propriedade dos objetos chamada inércia. A dificuldade de alterar a velocidade, que eu disse, se ele está andando, se movimentando a 100 km, a tendência dele fazer ele parar é mais difícil. Ele tende a permanecer em 100 km, a vontade dele é continuar, né? Então, se tentar mudar o movimento de um corpo é a lei da inércia, né? Então, a dificuldade de alterar a velocidade de um veículo revela uma propriedade do objeto chamada inércia. A massa representa a medida de sua inércia, e é por isso que o automóvel para mais facilmente do que um ônibus ou caminhão. Acabei de explicar isso. Quando o veículo é freado, sua velocidade diminui.
Na partida, a sua velocidade aumenta. Para que isso aconteça, é necessária a aplicação de uma força. Assim se manifesta a chamada lei da inércia. Os corpos só alteram o estado de movimento se forem obrigados a fazê-lo, né? O corpo tende a permanecer no estado que se encontra. Essa é a inércia. Por isso que a gente usa muito uma piada assim, ó. Pô, eu tenho que sair da inércia. Porque às vezes a pessoa não está fazendo exercício, não pratica nada, então ela, pô, tá sempre inerte. Tá? Ou seja, tá sempre parado. A inércia da pessoa naquele momento, ela tá parada. Então ela não consegue deixar de ficar parada. Para ela sair, se movimentar, exercitar é difícil. Então ela fala, poxa, eu tenho que sair da inércia que eu me encontro, ou seja, do estado que eu me encontro, no caso, do estado parado. Né? Não... Atividades sempre ocorre uma alteração na velocidade dos objetos. A inércia deles se manifesta de alguma forma. Analise essas situações descritas abaixo e escreva o que acontece com o seu corpo quando o ônibus dá uma freada brusca. Já conversamos sobre isso. Freou do nada, o corpo desloca-se para frente. O corpo desloca-se para frente. O carro dá uma arrancada. Arrancou de uma vezada. O corpo desloca-se para trás. 9. O carro vira para a direita em grande velocidade. Isso aí a pessoa normalmente percebe como quem dirige, entende muito isso, né? Tu entra numa curva, por isso que eu disse sobre a estabilidade do cinto de segurança. Você entra numa curva voado. Se você entrar para a esquerda, jogou para cá, a tendência é você cair para cá, para a direita. Você vai para a direita, você vai para o contrário. Então, por isso que o cinto te prende ali, te dá uma segurança para você fazer a curva, porque senão você acaba saindo até do banco. Se dependendo da curva que você tiver, for muito forte, você vai sair do banco e tudo. Então, o cinto de segurança ele te traz essa estabilidade, né? Essa estabilidade. Então, o carro vira para a direita em grande velocidade, você vai para a esquerda, você é jogado para a esquerda. O ônibus vira para a esquerda em grande velocidade, mesma coisa. Se o ônibus vira para a esquerda, você vai ao contrário, você é jogado para a direita, tá? Então, galera, esse aí é o resuminho, né, a nossa correção dos exercícios, bem básico sobre uma viagem com cinto de segurança. Tá? Espero que vocês possam ter aprendido. Os vídeos são muito legais. O vídeo que eu passo para vocês aí é bem explicativo, tem o resumo todo, a apostila. Tomara que vocês estejam aproveitando aí, ok? Um grande abraço.